Evangelho de João, capítulo número 12. Eu estou lendo na NVI a versão de 2023, eu não sei se vocês... E João 12, eu quero ler com vocês aí, a partir do versículo número 12. João 12, 12. Primeiro, situar os irmãos aqui que havia poucos dias que Jesus havia realizado um dos maiores milagres do seu ministério, que foi a ressurreição de Lázaro. E a ressurreição de Lázaro, Lázaro estava morto já há 4 dias, e Jesus trouxe Lázaro à vida. Na tradição judaica, diz que nem um profeta pode ressuscitar um morto. Como tem o caso na Bíblia de Elias, Eliseu, que ressuscitaram mortos. Mas ninguém poderia ressuscitar um morto depois de 4 dias. Que somente o Messias poderia fazer isso. Você entende quando eles mandaram o recado para Jesus, para ele ir orar com Lázaro, e Jesus demorou? Exatamente esse período, né? Então, e as pessoas que queriam matar Jesus, o Sinédrio, a liderança que estava no poder naquela época, era formado basicamente, lá tinha alguns partidos políticos em Israel. Tinham 2 grandes partidos, que eram os fariseus e os saduceus. Mas tinha outros, tinham os zelotes, e cada um com uma ideologia, né? Então, a que mais se assemelha ao judaísmo e ao cristianismo hoje é o fariseu, a linha farisaica, que crê em toda a Bíblia, crê na Bíblia, crê no profeta, crê em milagres, crê na ressurreição, crê em anjos, crê em tudo que nós cremos. Os saduceus, eles não creem nisso, eles só reconhecem Moisés como profeta, e eles não creem que o morto pode ressuscitar. E aí você imagina esses líderes judaicos que odiavam Jesus. Eles odiavam Jesus. Aí Jesus chega lá e ressuscita um morto que já havia morrido há 4 dias. E as pessoas viram Lázaro. As pessoas... Aquilo foi um milagre a céu aberto, com milhares de testemunhas. As pessoas viram aquilo. Então até os caras que não acreditavam em ressurreição, eles viram a ressurreição de Lázaro. E aí esses caras aí agora, a doutrina deles, os ensinamentos agora estão colocados em xeque. E a multidão está maravilhada vendo o que Jesus fez, a ressurreição. Está todo mundo assim, a multidão crendo que o Messias chegou. Esse é o Messias, porque o sinal que ele fez... Aliás, quando você vai no Evangelho de João, todos os milagres que tem em João ali são milagres que apontam que Jesus é o Messias, diferente dos outros, que os outros narram, os outros 3 evangelhos fazem várias narrativas de milagres, mas João, ele fala isso no final da epístola dele. Eu escrevi isso aqui para vocês, o meu evangelho, o evangelho do apóstolo João. Isso aqui foi escrito para provar para vocês que Jesus é o Messias. Então João, ele tinha um propósito no evangelho. Então os milagres dele foram selecionados a dedo para poder mostrar que Jesus realmente é o Messias. Então, diante desse alvoroço que está ali em Jerusalém, Jesus ressuscita Lázaro e agora Jesus vai para Jerusalém. E olha só, então, Evangelho de João, capítulo 12, versículo 12. No dia seguinte, a grande multidão tinham ido para a festa
ouviu falar que Jesus se dirigia a Jerusalém. Pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro gritando: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito é o Rei de Israel. Eles estão citando aqui o Salmo 118. E é interessante porque a palavra Hosana, ela, para nós aqui, ela não somente para nós, mas para vários idiomas. No tempo de Jesus, falava-se duas línguas em Israel, o hebraico e a língua aramaica. No hebraico, a palavra Hosana, no hebraico, as duas têm o mesmo significado de salva-nos, né? Oshaná. Oshaná. E traduzido por aramaico, né? É Oshana. Oshaná. E o nome é muito parecido com o nome de Jesus, que é Yeshua. Perdão, eu falei errado. Em hebraico é Oshuá. Em aramaico é Oshaná. Só que em hebraico, Oshua é muito parecido com o nome de Jesus, que é Yeshua. Porque são palavras muito parecidas, da mesma raiz. Porque Oshua fala de salva-nos, e o nome de Jesus, que é um nome muito comum, é Salvador. Então, salva-nos e Salvador. Então, é a mesma raiz. Quando vai para o aramaico, é Oshana, que para nós aqui é Hosana. Ele está citando aqui o Salmo de número 118, versículo 25, quando falou que isso ia acontecer. Né? Vamos ler para nós, coloca o projeto para nós, o Salmo de número 118 e o versículo 25. Joga para nós a partir do versículo 20, só para nós pegarmos o contexto. No versículo 20 diz assim: Esta é a porta do Senhor pela qual entram os justos. Pode ir passando. Dou-te graças porque me respondeste e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Este é o dia que o Senhor agiu, que o Senhor fez, né? Alegremo-nos e exultemos neste dia. E aí o versículo 25. Ó Senhor, salva-nos, que é Hosana para nós, né? Ó Senhor, salva-nos. Ó Senhor, faz-nos prosperar. Pode continuar aí. Bendito é o que vem em nome do Senhor, da casa do Senhor nós os abençoamos. O Senhor é Deus e Ele fez resplandecer sobre nós a sua luz. Juntem-se ao cortejo festivo, levando ramos até os chifres do altar. Porque, como eu disse para vocês, as pessoas de maiores condições financeiras colocavam suas túnicas para o rei passar. As pessoas mais simples pegavam os ramos e colocavam os ramos. Então, Jesus entra nessa cidade ali e aquele clamou, o povo está tudo celebrando, o Messias chegou o Salvador. Eles recebem Jesus como rei. Jesus está sendo recebido naquele dia como rei. Então as pessoas aclamam ele como rei, as pessoas lançam suas vestes e as pessoas dizem Baruch Shabbat Shem Adonai, quer dizer, bendito aquele que vem em nome do Senhor. E cumprindo a profecia do profeta Zacarias, no capítulo 7, versículo 7, que diz assim que o Messias viria montado em um jumentinho, filho de uma jumenta. Então aquilo, para os líderes religiosos da época, foi uma afronta. Olha só o que diz o texto, versículo 14, continuando em João 12. Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele como está escrito. Não tenha medo, citando o profeta Zacarias aqui, né? Capítulo 9, versículo 9 de Zacarias. Não tenha medo, ó filha de Sião, eis que o seu rei vem montado em um jumentinho. A princípio, versículo 16, os seus discípulos não entenderam isso. Só depois que Jesus foi glorificado, se lembraram de que essas coisas que fizeram
a ele estavam escritas a seu respeito. Ou seja, os discípulos, é interessante, irmãos, que os discípulos de Jesus, eles tem hora assim, parece que esses caras são meio voados, assim, esses caras. Porque Jesus, quantas vezes Jesus falou, por exemplo, Jesus falou, olha, não tema, o filho do homem vai morrer e ao terceiro dia vai ressuscitar. Lá em Mateus, eu contei agora, recentemente, quando eu estava meditando em Mateus, eu não sei, umas 5, 6 vezes, Jesus morreu e falou, olha, eu vou morrer, terceiro dia eu vou ressuscitar. Quando Jesus morre, eles ficam tudo tristes. Os caras que não criam em Jesus, chegou para o governador e falou, esse cara falou a vida inteira que ele ia ressuscitar o terceiro dia. Vamos colocar uma pedra bem grande, vamos colocar soldado, porque se eles roubaram o corpo dele e ele desaparecer, aí virou bagunça. Então todo mundo sabia que ele ia ressuscitar. Os discípulos, estavam lá todo mundo chorando. Aí eu falo assim, cara, o que esses caras estavam fazendo? Então João está falando aqui que as coisas que aconteciam, na hora eles não entendiam. Só depois que Jesus morreu, ressuscitou, foi embora, que os caras, nossa, cara, isso aqui estava escrito na Bíblia, isso aqui era desse jeito mesmo. Como é que nós não tivemos essa percepção? Então você nota que os discípulos estavam meio aéreos com relação a essa história, né? Versículo 17. A multidão que estava com Jesus, quando ele chamou Lázaro do túmulo e o ressuscitou dentre os mortos, continuou a espalhar o fato. Muitas pessoas, por terem ouvido falar que ele realizava tal sinal milagroso, foram ao seu encontro. Assim os fariseus disseram uns aos outros, os líderes, não conseguimos nada. Olhem como o mundo vai atrás dele. Está projetando aí, não? Presta atenção. Quando Jesus entra em Jerusalém, montado ali, a multidão segue, e a Bíblia diz que uma multidão muito grande estava seguindo ele, porque muita gente estava seguindo, foi porque viu Lázaro ser ressuscitado e contou para os outros. Todo mundo foi atrás de Jesus para ver Jesus, porque queria ver milagre. Esse cara ressuscitou um monte de quarto dia, então foi uma multidão muito grande naquela época. E aí, essa multidão, os fariseus, não está projetado, eu queria, mas presta atenção no que está escrito aqui, ó. Não consegui, eles estão dizendo assim os fariseus disseram uns aos outros, não conseguimos nada. Olhem como o mundo vai atrás dele. Que sentimento é esse no coração dos fariseus? Inveja. Você vê os caras tudo com inveja. Cara, tudo que nós fizemos para derrubar esse cara não deu certo. Olha aí, está todo mundo seguindo ele, está todo mundo seguindo. Os caras tomados de inveja, uma inveja muito forte. Entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa, havia alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, talvez porque o nome Filipe é grego, né? E provavelmente Filipe falava grego, que era de Betsaida, da Galileia, com um pedido: Senhor, queremos ver Jesus. Porque os gregos, os turistas que estavam ali, que não eram judeus, não podiam participar daquelas cerimônias ali, tinham que ficar num lugar separado, e os caras, vendo aquele alvoroço, queriam conhecer Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, que é irmão dele, e os dois juntos disseram a Jesus. Jesus respondeu: chegou a hora, agora presta atenção, chegou a hora de o Filho do Homem ser glorificado. Em verdade lhes digo que, se o grão de trigo não cair em terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Quem ama a sua vida, a perderá, mas quem odeia a própria vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Quem me serve deve me seguir. Onde eu estou, ali o meu servo também deve estar. O meu Pai honrará aquele que me serve. Então Jesus está dizendo para os discípulos o seguinte: olha,
chegou a hora de eu ser glorificado. Interessante que, para nós ser glorificado, no nosso entendimento, é você ter fama, é você ter dinheiro, é você ter poder, é você ser influente, você ter seguidores, você estar entre os maiores do mundo. E Jesus está dizendo para nós aqui que está na hora dele ser glorificado. E para Jesus ser glorificado, sabe o que ele está falando aqui? É ele ir para a cruz. Jesus está dizendo para nós que estar na cruz vai ser a glória dele. Jesus foi crucificado nu. Nu. Nós, nas gravuras que nós vemos hoje, tem um lencinho ali tampando a sua genitália. Não é verdade. Jesus foi crucificado nu. Exposto à maior vergonha. Exposto à maior humilhação. Exposto a uma morte considerada por muitos de maldita. Morte de bandido, morte de ladrão. E Jesus está falando que esse momento vai ser o momento mais importante da vida dele. Esse momento ele vai glorificar o Pai. Nesse momento ele vai honrar a Deus. Aí ele está dizendo aqui, chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. Em verdade, lhes digo que se o grão de trigo não cair em terra e não morrer, ele tá comparando a sua vida como uma semente de grão. Se você pega o grão, coloca na terra, então quando você planta uma semente, você está sepultando, né? Você faz uma cova, põe uma sementinha, tampa, joga água ali. Então, você está fazendo um sepultamento de um grão. E Jesus está se comparando a um grão. Aliás, os símbolos de Jesus Cristo sempre são moídos. Porque o grão, que é o pão, para você ter o pão, você tem que moer o trigo. E o profeta Isaías falou isso para nós, que Jesus ia ser moído. O azeite, que é da azeitona, que também tem que ser moída, triturada, apertada, para poder soltar ali o azeite. E a uva, que também da mesma forma tem que ser espremida no lagar, para você extrair o vinho, o suco. Então essas três plantas, o trigo, a oliveira e a videira, falam do sacrifício de Cristo, do pão, e a gente vê isso na ceia, na Eucaristia. Você tem o pão, o vinho e a presença do Espírito Santo, que é o azeite, que é a vida de Deus em nós. Então Jesus está falando, olha, se o grão de trigo não morrer, ele vai ficar ele só. Se eu não morrer, isso não faz sentido, porque eu preciso pagar o preço da salvação de vocês. Ele diz, mas se morrer vai dar muito fruto. Então quem ama a sua vida mais do que a mim, né, não é digno de mim. Ou seja, nós precisamos entender que existem coisas mais importantes na vida do que a nossa própria vida. Existe coisas nessa vida que é mais importante do que a nossa vida. Quantas vezes, talvez muitos aqui já falaram isso, você vê seu filhinho doente lá no hospital, está doente, você, Senhor, eu queria que essa dor estivesse em mim. Você prefere sofrer no lugar do seu filho, de alguém que você ama. E é isso que Jesus veio, ele veio dar a sua vida. E aí ele fala assim, no versículo de número 27, agora o meu coração está perturbado. Então olha só, todo mundo celebrando, todo mundo pulando, todo mundo gritando, a maior festa, todo mundo alegre, mas Jesus falando, meu coração está perturbado. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu não vou pedir para Deus me tirar desse momento. Eu não vou pedir para Deus me livrar da cruz. Eu não vou pedir para Deus para que eu safe dessa situação. Isso aqui é importante, você entender isso. Olha só, agora o meu coração está perturbado, e o que direi? Salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isto, para esta hora.
Foi para isso que eu vim, foi para esse dia, para esse momento, foi para isso que eu estou aqui. Pai, glorifica o teu nome. Então muitas pessoas, isso aqui é importante você entender, porque muitas pessoas pensam assim, que lá na cruz Jesus fala assim, Pai, se for possível, passe de mim esse cálice sem que eu beba. E muitas pessoas pensam que Jesus estava orando para não morrer. Não faz sentido. Ele está dizendo aqui que ele veio para morrer. Eu já ouvi muitas pessoas falar, quando Jesus fala assim, olha, Pai, salva-me dessa hora, Pai, se possível for, passe-me desse cálice sem que eu beba. O que Jesus estava falando ali? Ele estava, então, porque ele estava debaixo de tanto estresse, tanta opressão, de tanta pressão, de tanta angústia. A angústia do coração de Jesus era tão forte que a Bíblia relata que ele passou por um fenômeno chamado hematidrose, ou seja, quando você está num estresse tão forte, que você começa a transpirar sangue. Joana d'Arc, antes de morrer, passou por esse processo. Isso é comum na medicina. Você, debaixo de uma grande angústia, de uma grande dor, de um grande estresse, de uma grande agonia, você transpirar sangue. E aí Jesus, naquele momento, ele falou assim, Pai, me livra dessa angústia, dessa dor, porque senão eu morro antes de cumprir a missão. Porque o alvo dele era cumprir a missão, que era morrer por nós na cruz. E ele está dizendo aqui para nós isso, né? Pai, o que eu vou dizer diante desse momento? Salva-me dessa hora? Não, foi precisamente para essa hora que eu vim. Eu nasci para isso. Foi para isso. Foi para dar a vida aos meus irmãos. Então, veio uma voz do céu, eu já glorifiquei e o glorificarei novamente. A multidão que ali estava ouviu, disse que tinha trovejado. Né? E a multidão que ali estava e a ouviu disse que tinha trovejado. Outros disseram que um anjo lhe tinha falado. Jesus disse, essa voz veio por causa de vocês, não por minha causa. Vocês ouviram a voz de Deus. Isso aqui veio para dar testemunho para vocês. Por quê? E aí Jesus vai falar algo muito interessante a partir de agora. Chegou a hora de este mundo ser julgado. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Quando, porém, eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Então ele está falando aqui, ó, e ele disse isso para indicar o tipo de morte que ele haveria de sofrer. Ou seja, Jesus está falando, chegou a hora do Filho do Homem ser levantado. Ele está falando da crucificação dele. E o que ele está trazendo aqui em mente? Quando lá no deserto o povo de Israel foi debaixo de maldição, eles foram picados por cobras. Veio uma praga de cobras e picou o povo e matou milhares de pessoas. E aí Deus manda Moisés fazer uma serpente de metal, de bronze. E ele pegou essa serpente de bronze e pendurou numa haste e falou assim, levanta e passa essa haste, levanta essa haste no meio do arraial, todo aquele que olhar para a serpente vai ser curado. Então o antídoto, o soro, contra a picada da serpente, era apenas eles olharem, eles ficavam curados. E Jesus está dizendo, lá em João ele fala assim, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem também seja levantado. E aqui ele está dizendo que porém, quando eu for levantado, pode deixar os versículos projetados aqui para nós, tá? Quando eu for levantado, ele está dizendo isso, ele disse isso para indicar que tipo de morte ele haveria de sofrer. Então, falando da morte cruz, que todo aquele que olhar para a cruz, todo aquele que com fé olhar para o Senhor será salvo. É isso que ele está dizendo, está falando da morte dele. Vamos lá, versículo 34, vamos. Ele diz assim, a multidão falou, a lei nos ensina que o Cristo permanecerá para sempre. Como pode dizer o Filho do Homem precisa ser levantado? Quem é esse Filho do Homem? As pessoas não estavam entendendo nada. Então Jesus lhe disse, por um pouco mais de tempo, a luz estará entre vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que as trevas não o surpreendam, pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde estão indo. Então Jesus lhe disse, vai continuando, 36, fica atento aí.
Creiam na luz enquanto vocês a têm, para que se tornem filhos da luz. Terminando de falar, Jesus saiu e ocultou-se deles. Agora presta atenção. No entanto, apesar de ter feito tantos sinais, presta atenção nisso. Apesar de Jesus ter feito tantos sinais milagrosos diante deles, não creram nele. Está vendo, irmãos? Está vendo? Aqui, por exemplo, se tivesse... Por que não é tão comum milagres, sinais, maravilhas? Por exemplo, se aqui tivesse o nosso meio aqui agora, uma pessoa com paralisia cerebral, um tetraplégico, ou tivesse um morto aqui, e Deus operasse um milagre, todo mundo aqui ia ficar eufórico. Uns iam chorar, outros iam pular, ia sair gritando. Mas não necessariamente você ia crer. Porque teve gente que viu Lázaro ressuscitar. Viu. Teve gente que viu paralítico andar. Viu milagres e não criam. E quando você não crê, você vê as coisas. Foi o que Jesus fez com Pilatos, né? Pilatos conversando, não, faz um milagre para eu ver, deixa eu ver alguma coisa. A Bíblia fala que Jesus ficou calado. Sabe por que Jesus fica calado? Porque quanto mais você dá corda, mais maldição vem sobre aquela pessoa, porque ele nunca vai crer. Pilatos, Jesus podia ter feito a terra parar, o movimento de rotação, a terra para, o sol. Ele não ia crer, irmão. Então, para que essas pessoas? Porque elas não querem crer, elas querem ver, mas não querem crer. Então, o mais importante não são os sinais, os prodígios e maravilhas. O que Deus quer de nós é um coração contrito, arrependido, que você ouça, que você medita. Então, foi isso que ele falou para Tomé. Quando Tomé falou, eu só vou crer se eu colocar a minha mão aqui nos dedos dele, no cravo, nos pés, no lado. Se eu colocar a minha mão, vou crer. Aí Jesus chegou para Tomé e falou, Tomé, está aqui minha mão, Tomé. Coloca aqui o teu dedo, coloca aqui meu lado, aqui onde passou a lança. Olha os meus pés. Põe a tua mão aqui, não seja incrédulo, seja crente. E aí Tomé falou assim, Senhor meu e Deus meu. Aí Jesus falou assim, olha, porque você viu, você creu. Muito mais bem-aventurados são aqueles que não viram e vão crer. De quem que ele está falando? Nós. Muito mais aventurado que o apóstolo Tomé. Thomas, né? Porque nós não vimos, mas nós cremos. E a Bíblia fala que nós somos mais bem-aventurados. E ele diz mais, isso aconteceu para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que disse, Senhor, quem creu na nossa mensagem? A quem foi revelado o braço do Senhor? Continua, olha aí, fica atento. Por essa razão, nós estamos treinando um menino aí, então os irmãos estão em treinamento. Tá tudo certo? Tá bom? Tá tudo certo. É bom, nós vamos treinar, vai ficar até lá. Por essa razão, nós estamos usando os nossos filhos para poderem exercerem ministério na igreja. Aprenderem, trabalhar, servir o Senhor Jesus, tá? Então, tá tudo certo. Por essa razão, eles não podiam crer. Olha só, porque quando Deus começa a falar com você e você resiste a Deus, sabe o que Deus faz? É como se Deus falasse assim, olha, seja feita então conforme a sua vontade. Você não quer crer? Aí cada dia que passa, você pode ver coisas mais fantásticas, você não crê, o seu coração endurece. É isso que Jesus está dizendo. Por essa razão, eles não podiam crer. Porque, como disse Isaías em outro lugar, olha lá, cegou os seus olhos e endureceu-lhes o coração para que não vejam com os olhos e não entendam com o coração, nem se convertam e eu os cure. São pessoas que resistem a Deus, né? Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Ainda assim, muitos líderes dos judeus, agora olha aqui, muitos líderes dos judeus creram nele.
Muitos creram. Muitos, né? Nós vamos lá, José de Arimateia, você tem Nicodemos, você tem uma galera da liderança lá que vai crer em Jesus. Mas, se você confessasse que era discípulo de Jesus, você era expulso, vamos dizer, da High Society, né? Do clubinho dos milionários, do rico, da alta sociedade. Você era expulso da sinagoga. Então, olha só, ainda assim muitos líderes dos judeus creram nele, mas por causa dos fariseus, não confessavam a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga. Então segura aí, agora não quer que você passe não, segura lá. Volta, é isso. Porque lá vai responder outra coisa, peraí. Então, a Bíblia está falando que uma turma de gente da pesada que creu em Jesus, mas ficava caladinho. Era discreto. Né? O Dr. Carlos uma vez falou para mim aqui, né, na equipe dele lá, quando ele converteu, ele chegou lá na equipe do hospital dele lá e falou, gente, o pessoal viu ele ouvindo as músicas, cantando, viu que a mudança, a transformação. Aí falaram assim, ué, você está ouvindo esses hinos, o que foi? Não, eu encontrei Jesus. Ah, prazer, eu também sou crente. Ah, mas eu trabalhava com você tantos anos, você nunca me falou nada? Foi assim, doutor? Aí ele descobriu que o hospital quase todo era crente, mas ninguém falava nada. Então, olha só. É o versículo seguinte, agora sim, vamos lá. Por quê? Por que eles não creram? Porque amaram mais a glória dos homens que a glória de Deus. Esse cara queria ficar bem na fita. Então, fazia coisas que não era o que Deus queria. Mas, para não ser mal visto, para não perder o emprego, para não perder a posição. Então, e Jesus está falando, esses caras amaram mais a glória dos homens. Mais a glória dos homens que a glória de Deus. Então Jesus disse em alta voz, quem crê em mim, crê não apenas em mim, mas naquele que me enviou. Quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que nele crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Esse é o significado do nome Jesus, né? O significado do nome Jesus é exatamente esse, Salvador. Jesus é o Salvador, né? Ele continua dizendo mais, falta mais 2 versículos. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. Pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e falar. Sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. Então, isso aqui aconteceu, essa entrada triunfal no domingo. Aqui Jesus, ele está revelando a angústia dele, o coração dele, porque é no domingo. E ele vai passar, na segunda-feira é quando ele vai expulsar, ele vai acordar e vai passar em Jerusalém, vai amaldiçoar a figueira, depois vai expulsar os cambistas na segunda-feira. Na terça-feira ele profere aqueles grandes sermões, as parábolas, o ensinamento, o juízo final ali. Na quarta-feira ele faz todos os preparativos. Na quinta-feira é a Páscoa. Na quinta-feira ele comemora ali o dia da expiação do Cordeiro. E nós vamos falar depois, na sexta-feira ele é morto. Mas semana que vem, sexta-feira, nós vamos falar isso melhor, ok? Que Deus possa falar no seu coração. Amém.